Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo nesse dia de hoje, dia abençoado que o Senhor tem nos preparado. Louvado seja Deus. Quero agradecer e louvar a Deus primeiramente pela oportunidade que Ele tem nos concedido de aqui estar, de nós podermos engrandecer e exaltar o nome dEle. Se nós estamos aqui hoje respirando, é porque o Senhor tem nos permitido. É porque o Senhor Ele tem nos dado mais uma rica oportunidade. Eu quero pedir a você que está vendo esse vídeo, que se inscreva no meu canal, deixe o seu like. Quero pedir que você se inscreva para que nós possamos atingir 50 pessoas, para que nós possamos fazer futuramente live. Conto com a sua ajuda. Se você se inscrever, falta só 25 pessoas. Esse canal, ele é um canal novo e creio que é propósito de Deus para nossas vidas. Porque para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa muito tímida, Já tive muitas dificuldades em falar em público, principalmente quando eu era mais nova. E Deus vem se aperfeiçoando nas minhas fraquezas e, de certa forma, Deus fala comigo, fala contigo. Creio que Deus tem muito ainda a falar, que nós venhamos cumprir o que diz a palavra do Senhor e de pregar o evangelho a toda criatura. E sabemos que de nós mesmos não somos suficientemente capazes, mas é Deus quem nos capacita. É Deus que coloca palavras de sabedoria nas nossas vidas. Eu, como Nádia, não tenho nada a oferecer. Eu sou dependente do Senhor. Eu não tenho nada para dar, nada para oferecer. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é Deus na minha vida. Não sou merecedora e digna de nada. Toda honra, toda glória vem da parte do nosso Senhor. Então, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal para que nós possamos dando continuidade ao trabalho na qual o Senhor me chamou. Peço desculpas, às vezes a gente pode tropeçar nas palavras, Porque acaba que a gente fica meio que ansiosa, com medo de errar, com medo de falar, porque não é fácil. No início não é fácil. Mas eu venho aqui nesta noite trazer uma palavra de Deus para as nossas vidas, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, ela fala de maneira especial com cada um de nós, ela fala no nosso profundo íntimo, no nosso interior, conforme o querer a vontade dele, Talvez hoje você esteja precisando de uma palavra e hoje o Senhor me trouxe aqui como uma resposta. Resposta para as nossas vidas. Grande é Deus, poderoso Ele é, digno de toda honra, de toda glória e exaltação. Vamos orar nesta noite, nesta manhã, nessa tarde, nesse momento que você está ouvindo. Não sei o horário que você vai estar ouvindo, mas creio que o Espírito Santo de Deus se encarregará de que a mensagem chegue a você no tempo certo. A palavra do Senhor, ela é como espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, da medula. Ela corta. A palavra do Senhor, ela transforma, ela cura, ela salva, ela liberta. Ela é fonte, manancial de água viva para os sedentos. Ela é a água viva que desce do céu. Ainda que a árvore esteja cortada, prestes a morrer, mas ao cheiro das águas,
ela brotará os seus renovos. Louvado seja Deus. Senhor Deus, neste momento eu quero apresentar este meu irmão, essa minha irmã que está ouvindo, que tirou um tempinho, Pai, para estar aqui, para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nos nossos corações. Eu quero apresentar essa vida, Senhor, que o Teu Espírito Santo chegue primeiro, que o Senhor abra o entendimento, que o Senhor retire a distração. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa ir de encontro à necessidade desse meu irmão, dessa minha irmã. Fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Fala que Tua serva ouve. Fala nos nossos corações nesse dia de hoje. Fala, Senhor, conforme o Teu querer, Tua vontade. Antes mesmo desse vídeo ser gravado, eu creio que o Senhor já está trabalhando para chegar nas pessoas certas. Traga as pessoas certas aqui para ouvir, Senhor. Que o Senhor me diminua e a glória do Senhor cresça. Eu não tenho nada a oferecer, mas toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Deus Pai, digno de toda honra, toda glória e exaltação. Toda honra, toda glória seja dado a Ele. Agradeça todos os dias a sua vida, porque se o Senhor te colocou de pé, se o Senhor tem te dado saúde, se o Senhor tem sido providência na tua vida, não murmure, não reclame, mas louve. Louve mesmo na dor, mesmo nas dificuldades, porque Ele é fiel para honrar, no tempo certo, todas as promessas que Ele tem feito para a tua vida. Glória a Deus. Hoje eu quero trazer uma história muito especial de um homem e sua fidelidade, de um homem da Bíblia, cujo foi honrado por Deus. Essa história, muito conhecida, mas de uma maneira especial, Deus vai falar nos nossos corações. Essa é a história de José, José do Egito. José, para muitos, era improvável. José, para os seus irmãos, era um incômodo. José, para os seus irmãos, era uma pedra de tropeço. Mas para Deus foi um escolhido. Para Deus foi aquele a quem Ele quis honrar. Talvez você esteja passando por uma situação semelhante à história de José. Talvez foi esquecido, foi abandonado, talvez foi desprezado pelos seus irmãos, talvez pelos seus pais, talvez a sua história de vida lá do passado, desde quando você era uma criança, não foi uma história tão boa, foi momentos de dificuldade, foi histórias tristes, foi história que te fez chorar e que existem marcas dentro de você que doem até hoje. Talvez algo que aconteceu lá no passado, ou talvez tenha acontecido atualmente, tem trabalhado todas as suas emoções negativamente. Muitas das vezes tem paralisado você no tempo. Muitas das vezes as suas atitudes não têm se rompido, não têm seguido adiante, porque alguém determinou o fim da tua história. Alguém tinha determinado o fim da história de José, mas não foi o fim. Foi o começo de uma nova história. Quando muitos determinam o fim de nossa vida, vem o Senhor e diz: a última palavra é minha. Ninguém tem o poder de determinar o teu fim, o fim da tua história, aonde foi Deus quem te gerou no ventre da sua mãe, aonde foi Deus que criou você, que te formou no ventre, que gerou os teus ossos, que te formou, que te escolheu, que te chamou pelo nome. A quem é escolhido,
não tem como dar um fim. A quem é escolhido por Deus, podem tentar de todas as formas te parar, paralisar, pode te lançar no fundo do poço, mas Deus é aquele que honra no tempo certo. E nós podemos ver aqui a história de José. José era um filho muito amado por Jacó. Jacó era pai de José, tinha muitos filhos, mas José era um menino diferenciado. Isso causou inveja. Um certo dia, Jacó deu uma túnica bem colorida para José. Isso fez com que despertou mais inveja ainda, porque os outros não ganhou. Mas Jacó não estava fazendo acepções dos outros, mas estava retribuindo o seu amor. Certamente que José também era muito apegado a ele. E aconteceu que o ódio dos seus irmãos aumentou por José. E isso pode estar acontecendo, ou aconteceu em algum momento da sua vida. As pessoas que você mais ama, as pessoas que você conta, muitas das vezes pode te trair, pode te desprezar, pode te rejeitar. Mas a tua história não acabou. Assim como a história de José não acabou. Isso doía muito para José, porque José amava sua família, amava seus irmãos. O coração de José era diferente das atitudes dos seus irmãos. Então nós podemos ver que isso gerou ciúmes. Certo dia, José sonhou e foi contar o sonho para os seus irmãos. Ele teve 2 sonhos diferentes. E nesses sonhos, a revelação desses sonhos, era que ele estaria governando sobre os seus irmãos. E nós podemos ver que, louvado seja Deus, isso despertou uma ira entre os seus irmãos. Uma ira muito grande. A inveja aumentou mais ainda. Certamente que aqueles irmãos disseram: logo você irá governar sobre nossas vidas? Talvez José não entendeu aquele sonho ali naquela hora, naquele momento. Talvez José não conseguiu entender porque ali daquele sonho, mas era uma visão que Deus estava dando que iria acontecer. Ninguém entendeu ali sobre aquele sonho. José, na sua inocência, foi contar aos seus irmãos, não para se engrandecer, mas para expressar. E as coisas saíram do controle. José, ele não tinha a maldade que os seus irmãos estavam tendo com ele, não tinha a visão que os irmãos tiveram com ele. E a partir dali, daquele momento, começou uma grande mudança na vida de José. José, ele foi lançado no poço, no fundo do poço, pelos seus próprios irmãos. José, ele foi lançado ali. Quanta tristeza no seu coração. Você já imaginou, já parou para pensar que dor que José sentiu? Ser traído por seus próprios irmãos, chegar ali no fundo do poço. Talvez a sua história não seja parecida com a história de José, mas talvez hoje você esteja vivendo em um momento que esteja no fundo do poço. Às vezes alguma situação que você tem vivido, tem enfrentado, fez com que você chegasse hoje no fundo do poço. Mas eu quero te dizer que o fundo do poço não é para te matar. O fundo do poço é que daí você consegue renovar as tuas forças.
Porque se você estiver no fundo do poço e olhar para cima, você vai ver os céus. Se você confiar, Deus vai te honrar, vai estender a mão e vai te tirar dali, do fundo do poço. Qual seja a situação que você esteja vivendo ou enfrentando hoje, ou aqui ou agora, Deus é poderoso para te estender a mão e te tirar do fundo do poço. Muitas histórias que nós vemos de pessoas que venceram na vida, foi necessário elas chegarem ao fundo do poço para que algo de bom viesse ser extraído. Mas não perca o controle quando isso acontecer. Não perca o controle, não deixe ser guiado pelas emoções, mas muitos venceram ali quando chegaram no fundo do poço. Ideias, direções, direcionamento, mudança de vida, fizeram com que pensamentos, mudança de vida acontecesse, quando muitos chegou ali, no fundo do poço. Louvado seja Deus. Que dor que José sentiu, ser traído pelos próprios da família, pelos próprios irmãos. E os irmãos lançaram ele ali no fundo do poço, pensaram em matar ele, para não deixar vestígio, mas nem todos concordaram em matar e venderam ele como escravo. E ele foi embora. Que dor tanto para José quanto para o pai e a mãe dele, que não sabia da história, que era o filho amado. Que grande perca! E dali mataram o animal, sujaram a túnica, entregaram a túnica para o pai e disse que um animal tinha comido ele, tinha matado ele. Que triste história. Talvez, se nós olharmos humanamente falando, a história de José, era impossível ele mudar de vida. José era um improvável. Mas Deus, quando quer honrar alguém, Deus pega o improvável. Deus usa os pequenininhos, que ninguém dá nada para se assentar em tronos. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir os que são. Deus, ele é perfeito, ele é tremendo. Ele cria rebuliço, ele cria situação. Ele pega o improvável, ele pega aquilo que não está dando certo e faz dar certo. A palavra do Senhor diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam, buscam e têm o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. José tinha sido dado como morto. Nem o corpo apareceu para o seu pai. Talvez ali sonhos foi frustrado, a alegria foi frustrada, uma grande dor invadiu o seu coração. Quantos momentos nós passamos situações parecidas? Quantas das vezes nos sentimos no fundo do poço? Quantas das vezes falta esperança, falta força, não tem forças para orar, não tem forças para clamar? Somente o choro, a dor, a desesperança. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como as águias, não se cansarão, não se fadigarão, porque Deus é quem tem dado renovo nas nossas vidas. Louvado seja Deus. José foi vendido, foi parar na casa de Potifar,
E Potifar muito se agradou da vida de José, porque ele era diferenciado. Ele era um homem fiel, próspero. Mas outra prova ele teve que passar. A mulher de Potifar se interessou por José, mas José não quis. José era fiel a Potifar e José era fiel a si mesmo, a sua conduta, a sua maneira de ser não era corruptível. Então a mulher de Potifar, vendo que ele não iria ceder, então fez com que criasse uma situação como se tivesse acontecido algo. E José foi preso injustamente. Ele foi acusado injustamente, preso injustamente. Mais uma dor que José teve que passar. Porque você ser acusado injustamente, você pagar por algo que não cometeu, como dói. E José teve que passar bastante tempo ali. Agora pensa, você ser acusado injustamente, você não ter feito, ter que pagar um preço por causa de alguém que te acusou. Como dói. E como você tem que fazer tudo isso sem ainda sair da presença de Deus. Não é fácil. José foi parar na prisão. Mais um motivo para José ter desistido de estar na presença de Deus. Mas ele não desistiu. Além de ter sido traído pelos seus irmãos, foi acusado injustamente. Teve que pagar na prisão injustamente. Mas Deus estava traçando uma história linda na vida de José. Para que bênçãos aconteçam na nossa vida, para que honras aconteçam na nossa vida, muitas vezes é necessário nós perdermos para ganharmos. É necessário nós passarmos pelo caos para que nossas vidas venham a ser transformadas. Nesse processo, talvez José não estava entendendo, talvez ele estava sendo espremido como azeitona para extrair o azeite, para extrair o melhor. Talvez a situação não era favorável para ele, a dor era enorme, o processo que ele tinha que passar era só pela misericórdia de Deus. Mas ele venceu. Ele não saiu da presença do Deus Altíssimo. Ele continuou temendo. Com grande dor que ele teve que passar mais uma vez. Tem processos na nossa vida que nós passamos e nós não entendemos. E que grande dor nós temos que passar. Eu passo, você passa. Tem vezes que é como a mulher quando entra em trabalho de parto. A dor é tão grande, é insuportável. Mas depois que a dor passa, a bênção chega, nós sabemos que um dia doeu, mas nós não sentimos com a mesma intensidade. Quando nós olhamos para trás e vemos o que Deus já fez na nossa vida, a dor não se compara à glória, à honra que o Senhor há de nos dar. Nada se compara. Talvez o processo está doendo hoje, aqui agora, mas eu quero te dizer que vai passar. O Senhor, Ele forja o nosso caráter. O Senhor, Ele extrai o melhor de nós diante das situações difíceis que nós passamos. E muitas das vezes a situação difícil que nós passamos é para que nós venhamos estruturar alguém lá na frente. Porque se nós sentimos a dor que o outro vai sentir ou tem sentido, nós somos capazes de dizer, né, com autoridade, com convicção que vai passar.
Sentir a dor do outro é diferente do que você falar aquilo que você não tem experiência. Mas muitas das vezes Deus permite a experiência para que o nome dele venha a ser glorificado e para que nós venhamos ajudar pessoas que estejam passando pelo mesmo processo. Deixa Deus te usar. Seja um canal de bênção na vida de alguém. Louvado seja Deus. E enquanto José estava lá na prisão, tinha 2 homens, que era o copeiro e o padeiro, que teve sonhos. Então José, ele tinha o dom de revelar os sonhos. José, ele tinha o dom de discernir os sonhos. Então, ao copeiro iria sair da prisão e o padeiro iria perder a vida. E assim aconteceu exatamente o que ele havia revelado através dos sonhos. O copeiro, ele saiu, e antes dele sair, José pediu para que o copeiro viesse lembrar dele. Só o que aconteceu? O copeiro não lembrou. Passou-se 2 anos. Por mais 2 anos, José ficou esquecido. Por 2 anos, o copeiro não se lembrou. Ninguém se lembrou de José. Mas existe um Deus do céu que não se esquece de ti. Existe um Deus do céu que não esqueceu de José. E o que aconteceu? Faraó teve um sonho. E esse sonho incomodou muito ele. E ele mandou chamar todo mundo e ali ninguém sabia o que significava esse sonho. Até que o copeiro chegou e disse que sabia de alguém que poderia ajudar a desvendar aquele sonho. Então, só depois de 2 anos que o copeiro lembrou-se de José. José ficou esquecido na prisão. Quanto tempo que José teve que passar lá, esquecido, desprezado, sem ninguém ver, sem ninguém da família? Quanto tempo? Foi preso, acusado injustamente, desamparado pela sua família, esquecido. Que tristeza! Mas ele não saiu da presença de Deus. Deus mandou chamar ele lá na prisão. O tempo de honra chega. Existe um tempo em que Deus manda chamar. Existe um tempo em que Deus vai honrar. Existe um tempo determinado. Assim como diz lá em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo para todas as coisas. E o tempo de José chegou. O tempo da virada, da vitória na vida de José chegou. E quando Deus chega, no exato momento, na hora certa, não há ninguém que possa impedir o agir e o trabalhar do Senhor. José chega diante de Faraó. Enquanto ninguém conseguiu interpretar, José interpretou. Que aqueles sonhos que Faraó teve representava 7 anos de fartura, mas também 7 anos de escassez. 7 anos em que haveria fome.
Então, depois desse sonho, Faraó fez para com que José fosse o governador sobre todo o Egito. Ele foi o governador. Para Deus mudar a nossa vida, mudar a nossa história, basta somente uma ordem, basta somente uma palavra. José dormiu na prisão e acordou no outro dia e se tornou governador. Talvez a nossa história não esteja de acordo com aquilo que a gente planejou. Talvez saiu do nosso controle. Nós sonhamos do jeito, pensamos do jeito, planejamos do jeito, mas foi frustrado. Mas os planos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida não são frustrados. Deus, ele tem uma folha em branco. Ele tem um papel e uma caneta para que você possa reconstruir a sua história, para que você possa reconectar, para que você possa fazer algo novo. Deus quer te dizer nesse dia de hoje que não é o teu fim. A tua história não é uma história de fracasso. Vai ser só se você quiser. Porque a história que Deus tem para minha vida e para tua vida é de sucesso. E isso depende de mim, depende de você, de nós mudarmos a nossa mentalidade. A palavra do Senhor diz que assim como nós pensarmos, assim nós seremos. Como você quer ser? O que você pensa ao teu respeito? É necessário que nós venhamos dominar as nossas emoções, os nossos pensamentos. Aquele que não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. É necessário você ter trajetos, é necessário você traçar rotas, é necessário você ressignificar a tua vida, a tua história. Se até hoje, até aqui, até agora, tudo que você fez não deu certo, eu quero convidar você a entregar a sua vida para Jesus. Pedir que Ele venha te dar o direcionamento, porque Ele tem história nova para a sua vida. Talvez a sua escolha, as escolhas que você escolheu até aqui, até agora, foram escolhas que só te trouxeram prejuízos. Foram escolhas que fizeram você regredir. Mas eu quero te convidar a viver a história que Deus tem para a sua vida. Não existe nada melhor. A maior riqueza que um ser humano pode ter é ter a paz que excede todo o entendimento que vem de Deus. É você ser cheia da presença de Deus, é você ser rica da presença de Deus. Não há nada melhor e não há nada igual. Não há nada que se compara à presença de Deus na nossa vida. Não há dinheiro no mundo que pague a paz, a presença. O homem sem Deus, ele é vazio, ele é nada. O homem que tem uma experiência com Deus e depois se afasta, nada mais serve. Porque existe uma lacuna a ser preenchida, existe um vazio. Você pode tentar sua vida de todas as formas, de todos os jeitos, que nada vai dar certo. Você se apega a pessoas, essas pessoas não podem te satisfazer, não podem preencher o seu vazio. Às vezes você tem dinheiro, você pode comprar muitas coisas,
mas quando deita com a tua cabeça no teu travesseiro, você não tem paz. Porque só Deus pode dar a paz que excede todo o entendimento. Só Deus que pode mudar as nossas vidas, a nossa trajetória. É mediante a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. Aquilo que Deus tem preparado desde a fundação do mundo para nossas vidas vai muito mais além do que as nossas expectativas, vai além do que os nossos sonhos terrenos. Vai além. Porque que depois da morte aqui da terra, existe uma nova vida, é só o começo da história. A palavra do Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições, mas para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu e nós também venceremos. E o que aconteceu? José passou a ser governador. Sua história de escravidão, sua história de prisão, Deus honrou no tempo certo e na hora certa. Ele passou a ser governador de toda a cidade, de todo o entorno. Ele passou a controlar tudo. A comida era ele que distribuía. Por causa dele, aquele povo não pereceu. Deus honrou a vida de José. Quem aqui sonha como José sonhou? Talvez muitas pessoas te criticam, falam, ali vai um sonhador, ali vai uma sonhadora, sonha grande demais. Se nós estamos aqui e estamos sonhando, é porque Deus nos permitiu. Quantas pessoas dizem para nós e quer determinar os nossos passos, a nossa história, a nossa trajetória. Quantas pessoas nos desmotivam falando que nós não vamos chegar em lugar algum. Podemos até ser improvável. Talvez os nossos sonhos são grandes demais para nós. Mas para Deus tudo é possível ao que crer. Mas para Deus, se Ele quiser fazer na nossa vida, Ele vai nos capacitar, Ele vai gerar uma nova história e nós vamos chegar lá. Porque para nós pode ser impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E o que aconteceu? José reencontrou com seus irmãos. Tiveram um reencontro. No início, os irmãos não reconheceram José, mas José reconheceu a cada um deles. Já imaginou como seria o sentimento de José ao reencontrar os seus irmãos? Aqueles que um dia desprezaram, lançaram no poço, tentou matar e depois vendeu? Passou um filme ali na cabeça de José. E o que poderia acontecer? José ele poderia ser um homem vingativo. Poderia retribuir a maldade. Mas José era um homem diferenciado. Por isso que Deus honrou ele, porque ele era um escolhido. José era um improvável, suportou tudo calado. Não vingou, teve a chance de vingar. Mas a palavra do Senhor diz que a vingança pertence a Deus. Quando nós queremos fazer justiça com nossas próprias mãos, com nossa própria força, Deus tira as mãos dele. Porque aonde opera a justiça do homem, não opera a justiça de Deus. Mas quando nós entregamos para Deus as nossas causas, as nossas preocupações, as nossas dores, as nossas aflições, as afrontas, no tempo certo, Deus vai agir. Talvez você esteja passando por uma afronta.
por calúnia, por difamação, por desprezo. Entrega para Deus. Não coloca tuas mãos, não. Entrega para o Senhor, porque Ele é justo e fiel para fazer a justiça dele. A justiça do homem é falha, a justiça da terra é falha. Mas Deus, Ele é o nosso justo advogado. Ele é o nosso justo juiz. Ele conhece o nosso interior. Ele, na sua presença, onisciência, onipotência, sabe de todas as coisas. Ele sabia o que fazer, como agir. E ali no momento de fome, os irmãos de José procuram comida. E olha só, teve que ficar de frente de José. Teve que passar pelas mãos de José. Aí que foram entender o propósito que o sonho, a revelação que ele teve lá atrás, quando ele iria dominar sobre os seus irmãos. Na verdade, Deus estava revelando que ele iria ser o governador, não só sobre os seus irmãos, não só sobre sua família, mas sobre toda a terra. Ali foram testada a fidelidade. Depois de José teve mais um filho, né? Que foi o Benjamim, que era o menor, também amado de Jacó. E ali José segurou Benjamim para ver ali se eles tinham mudado ou se não. E então, logo após isso, José revelou sua identidade. E houve muito choro, e houve perdão, e houve reconciliação. Pior de tudo, que diante de toda a dor, José perdoou. Perdoou sua família, perdoou Potifar, aceitou ser governador, foi humilde. O maior vencedor é aquele que se diminui para deixar que o Senhor exalte. O maior vencedor é aquele que é menorzinho, que faz a vontade do Pai, que às vezes está chorando, está sangrando, está doendo, está gemendo, mas não sai da presença do Senhor. Assim como José foi capaz de perdoar, que nós também possamos perdoar a quem um dia nos feriu. Vai ter pessoas que Deus vai tirar do nosso convívio. Perdoar não significa que temos que caminhar de novo com certas pessoas. Mas perdoar é você se lembrar que doeu, que feriu, que machucou. Você pode até se lembrar, mas aquilo não vai mais te gerar dor. Você perdoa, mas necessariamente não é obrigatório conviver. Isso eu falo para certos tipos de pessoas. No caso de José, ele perdoou e teve a oportunidade de dar um abraço no seu pai, que amava tanto, de poder ter uma nova história com a sua família. Certamente que esses irmãos tiveram que pagar os seus preços. A Bíblia não relata detalhes, mas a palavra diz que tudo que o homem planta, ele colhe. Não tem como nós plantarmos arroz e colher feijão. Não tem como nós plantarmos quiabo e colher jiló. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Então, essa é a palavra que nós possamos refletir sobre
a história de José. Talvez não era a história que José imaginava para sua vida. Talvez nós queremos viver a etapa melhor. Se fosse conosco, nós queríamos viver só a etapa final, que era ser o governador. Mas para chegar lá, teve que passar por processos. Para que nós venhamos chegar lá no topo da bênção, da vitória, onde nós sonhamos, nós planejamos, nós temos que passar por desertos, por dores insuportáveis. Muitas das vezes as pessoas te vêem lá em cima, no topo, mas não sabe quantas noites você chorou. Não sabe quantos espinhos teve no seu pé. Não sabe quantos fardos pesados você teve que carregar para chegar até lá. No momento de bênção todos querem, mas passar pelo processo doloroso ninguém quer. Então, antes de criticar, antes de zombar, antes de fazer qualquer coisa, se coloque no lugar do outro. Que possamos examinar a nossa vida, a nossa trajetória. Talvez os nossos sonhos são grandes demais para nós, porque para Deus tudo é possível. E se nós confiarmos e for do querer da vontade dele, ele vai fazer. Porque a palavra do Senhor diz: deleita-te também no Senhor, e ele concederá o desejo do teu coração. Antes mesmo de falar com ele, ele já sabe dos nossos sonhos, nossos desejos. Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe de tudo. Deus, ele faz a parte dele, mas nós também temos que fazer a nossa. Então, o que nós podemos tirar com isso? Deus, ele transforma o mal em bênção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, buscam e temem a Deus. Deus, ele quando quer fazer algo na nossa vida, pode estar o caos. A situação pode estar desfavorável, mas Deus faz um rebuliço e usa ao seu favor, ao meu favor. A fidelidade, ela traz honra, ela traz recompensa, assim como foi na vida de José. A fidelidade dele trouxe honra, trouxe recompensa. Se José não tivesse a fidelidade, a honra, obedecer os mandamentos do Senhor, talvez ele não tinha desfrutado. Talvez ele teria sido morto, ficado esquecido por lá mesmo e ter vivido uma vida de escravidão a vida inteira. Mas como ele foi fiel, Deus honrou. Deus o escolheu para ser governador. Porque Deus honra a quem tem compromisso com ele, a quem é fiel com ele. Deus honra. E o que nós podemos tirar de lição é que Deus, ele cumpre os sonhos no tempo dele. Muitas vezes nós temos pressa, queremos aqui para hoje, para agora, no máximo amanhã. Mas as coisas não funcionam do nosso jeito, do nosso tempo. É tudo no tempo certo, é tudo no tempo do Senhor. É por isso que o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor. Nós temos que esperar com paciência no Senhor. Porque muitas das vezes nós não estamos preparados para receber algo grande. E é nesse processo que Deus nos prepara. Porque se nós recebermos antes da hora, as bênçãos podem escapar da nossa mão, porque nós não temos estrutura para receber tal bênção. Mas o Senhor, ele nos estrutura primeiro para que a bênção dure. O Senhor, ele nos estrutura para que nós venhamos estar preparados a viver as promessas que ele tem
para nossas vidas. Lá em Gênesis capítulo 50, a palavra do Senhor diz lá no versículo 20: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Olha só a fala de José. Intentastes mal contra mim, Deus, porém, tornou-se em bem. Podem tentar contra a tua vida, mas Deus vai tornar-se o mal em bem. Os irmãos acharam que José nunca mais seria visto. Os irmãos acharam que resolveram um problema ali. Mas tudo isso, toda a maldade, todo esse trajeto de dor na vida de José, era um propósito maior para honrar ele, honrar a fé dele, extrair o melhor dele, o capacitar para ser governador. Talvez se esse processo todo não tivesse acontecido na vida de José, talvez ele não seria o governador. Mas foi necessário ele passar por um processo. É nos maiores momentos de nossas dores é que se extrai o melhor de nós. No momento das maiores dores, nos momentos de lágrimas, de dor, de choro, de angústia, de tristeza, é que se apura o nosso coração. Porque adorar enquanto está na bênção é fácil. Adorar enquanto tem tudo é fácil. Mas eu quero ver adorar na dor. Adorar no desespero. Adorar no choro. Adorar quando todos te abandonam, quando todos te desprezam. Mas o único que não te abandona, o único que não te despreza, é o Deus Todo-Poderoso Altíssimo. A palavra do Senhor diz que pode uma mãe se esquecer do filho que gerou. Todavia o Senhor jamais esquecerá de ti. Eu quero te dizer neste momento, não sei qual foi a sua dor, não sei qual é o seu problema. Talvez a sua dor está até nos dias de hoje por alguma situação que te desanimou, que você tem andado de cabeça baixa, sem esperança. Mas hoje, neste momento, o Senhor, Ele quer renovar as tuas forças. Ele quer renovar as tuas esperanças. Não importa o problema que você esteja passando. Deus, Ele é fiel e poderoso para mudar a circunstância, mudar a tua vida, transformar a tua história. Deus é poderoso para pegar aquela dor que está dentro do teu coração, que está dentro da tua alma. Muitas das vezes não tem te dado paz. Feridas emocionais, feridas na tua alma, feridas no teu coração, que vem se arrastando por longos anos. Mas o Senhor, Ele quer curar a tua alma. O Senhor, Ele quer sarar as tuas feridas. O Senhor, Ele quer derramar o bálsamo. O Senhor, Ele quer te dizer neste momento que Ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Essa dor não é para a morte. Ressignifique. A palavra final ela vem do Senhor. A história final ela vem do Senhor.
não é o teu fim. Deus não coloca um ponto final na tua história. É somente uma vírgula, porque existe um final feliz. Existe planos de Deus para mudar, transformar a tua vida. E muitas das vezes depende de uma decisão. Decisão aqui, agora. Porque quanto mais você prolongar as tuas decisões, as tuas escolhas, mais será o tempo e demora de colher. Mas te posicione, tome posicionamento hoje, aqui, agora. Deus, Ele tem coisas grandes para fazer na minha vida e na tua vida. Eu ainda estou vivendo no processo de transformação. Eu tenho muitas histórias para contar do que Deus já fez na minha vida, de grandes milagres que Ele já fez na minha vida. O crente, ele vive pela fé. Não é só pelo que nós vemos, é pela fé, é pela dependência. E quanto maior o chamado na nossa vida, mais nós passamos pelo processo. Porque nós somos um vaso na mão do oleiro. Se o vaso estiver trincado, se o vaso estiver rachado, o oleiro quebra. Nós temos que passar pelo processo que é doloroso. E que processo que é esse? O vaso, ele é pisado, ele é amassado. Depois o oleiro vai dando a forma do jeito que ele quer. Depois ele é aquecido 7 vezes mais para que ele possa se formar um vaso. Depois que o vaso estiver do jeitinho que o oleiro quer, ele enche do azeite. O que acontece? Se nós não estivermos preparados, o vaso não suporta o azeite. É necessário nós estarmos preparados. É necessário nós estarmos revestidos. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. É por isso que, se preciso for, o oleiro refaz o vaso. E nós somos o vaso nas mãos do oleiro. Essa é a palavra para reflexão. Talvez foi uma palavra extensa, mas Deus sabe a maneira de falar nas nossas vidas. Deus sabe a maneira de fazer. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. Lembre-se da história de José, que era um improvável, mas que Deus honrou a sua fé. E Deus pode honrar a sua fé. Deus escolhe os pequenininhos, que ninguém dá nada para se assentar em tronos. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os que são. Deus, Ele conhece a cada um de nós, conhece as nossas petições, nossas orações e não confunde a voz de ninguém. Entre milhares de milhares, o Senhor nos escolheu para estar aqui hoje. E até o dia de hoje Ele tem nos concedido a oportunidade de estar aqui em vida, de poder mudar a nossa história. Quantos hoje já não têm essa oportunidade? Mas Deus está te dando um novo dia, um novo recomeço, para que você venha ressignificar, para que você venha curar as tuas feridas, as tuas dores. Deixa Deus enviar o bálsamo dele para a tua vida. Mesmo que a sua dor foi lá no passado, lá na tua infância, Deus, Ele tem o poder de fazer tudo novo. Toda dor, toda trajetória é para que você venha ser exaltado no tempo certo do Senhor. Pai amado, Pai querido, eu quero te apresentar essa vida que o Senhor trouxe até aqui para ouvir essa palavra. Eu quero te agradecer, Espírito Santo de Deus, pelo Senhor ter me conduzido até aqui. Eu não sei nem como eu falei dessa maneira, Deus, porque a capacidade ela vem do Senhor. É o Senhor em quem nos capacita.
Eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade aqui está, de ser um instrumento do Senhor nas nossas vidas, na minha vida, para mim mesmo, porque ouvindo essa história eu posso aprender com José. Quanto José tem aqui? Quanto José passou por histórias parecidas ou piores? Situações de desconforto, de desprezo, de dor, de rejeição. Mas o Senhor é aquele que nos ajuda a ressignificar. Espírito Santo de Deus, eu quero te apresentar esse homem, essa mulher que está com feridas emocionais, com dores na alma, que chora, Pai. Muitas das vezes até soluça de tanto chorar. Às vezes as suas vidas que estão vivendo no atual momento, Senhor, são momentos difíceis. Mas que o Senhor possa ajudar a cada um, Pai, a mudar as suas vidas, as suas histórias. Que o Senhor dê força para cada um superar as suas dificuldades, os limites que um dia a vida lhe impôs. Meu Deus, que o Senhor possa curar, transformar, libertar a vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Eu te dou graças, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos meus. Eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade de chegar na casa de cada um dos irmãos. Que o Senhor possa recompensar a cada um que ouviu aqui até o final. E que essa mensagem chegue, Pai, nos 4 cantos da terra. Porque hoje bem sei eu que eu só fui um instrumento nas tuas mãos. Porque de mim mesma não tenho a capacidade de falar o que eu falei aqui hoje, senão pelo teu Espírito Santo. Mas eu te louvo pela oportunidade, Senhor. Eu te agradeço, Pai. E eu profetizo as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Eu profetizo as bênçãos do Senhor. Eu profetizo que o teu Espírito Santo abrace a cada um neste momento. Talvez tenha pessoas que estejam chorando aqui neste momento. Que teu Espírito Santo, o Consolador, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, venha dar um abraço de conforto, de consolo. E que a partir de hoje nós possamos ressignificar as nossas vidas, as nossas histórias. As nossas dores não são para que nós venhamos andar de cabeça baixa, não são para nos matar. Deserto não é para nos matar, mas é para que nós venhamos vencer. Porque no nome do Senhor Jesus, nós somos mais que vencedores em Ti, ó Pai. Eu desejo as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo nesse dia de hoje e para sempre. Amém. Um grande abraço da parte do Senhor Jesus. Você não é um improvável. Você não é desamparado. Não é desamparada. Você é a menina dos olhos de Deus. Você não é obra do acaso. Você é projeto dos céus. Fique na santa paz e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.